Humberto tem mais informações aí, está apurando também para nós a respeito do histórico da aeronave. Conta, Cláudio. Então, é um avião, como eu disse aqui agora há pouco, é um avião de fabricação um pouco antiga, de 1981, embora fosse um modelo considerado muito seguro e muito ambicionado nesse mercado. Aliás, essa marca, o King Air, é uma marca de referência exatamente em termos de aeronaves seguras e etc. E tem um detalhe que é de cortar coração. O atual proprietário, que é uma empresa, adquiriu a aeronave e a transferiu, né, para o seu nome, registrando, etc., direitinho aí junto às autoridades, muito recentemente. Agora, 11 de dezembro de 2024, é exatamente a data de compra dessa aeronave. Tristeza, Cláudio. É uma tristeza uma imensa. Infelicidade. Olha, Cláudio, só para complementar tuas informações sobre esse avião, né? Esse modelo, como você disse, ele é muito cobiçado. Ele foi lançado nos anos 70 e o F90, né, como é chamado, ele tem uma autonomia de voo que permite, por exemplo, voos sem escalas entre São Paulo e Recife. Mas é aquilo que a gente estava falando, né? Tudo depende da manutenção obrigatória, como disse a Ana, preventiva das aeronaves. E esse avião poderia ir, portanto, sem fazer escalas a Porto Alegre, né, como era a previsão desse voo. É por essa razão que os tanques certamente estavam cheios, ficam nas asas, né, os tanques dos aviões ficam nas asas, e com a queda, enfim, essa bola de fogo que as imagens mostraram, ocasionada exatamente por pela quantidade de combustível, né, sobretudo. Também tenho aqui a informação de que essa aeronave é de uso privativo, assim, dos seus proprietários, e ela não estava autorizada. O que tem no registro do Aeronáutico Brasileiro é a anotação de que a operação negada para táxi aéreo. Não sei se eles chegaram a solicitar isso, foi negado, mas o fato é que o avião não estava autorizado a fazer táxi aéreo, portanto é improvável que esse voo tenha sido alugado, alguma coisa assim. Parece ter sido mesmo um voo a serviço do dono da empresa. Das imagens, meus amigos, essa que foi registrada pelas câmeras da prefeitura, da CET, do momento do acidente. Ela não consegue transmitir exatamente ali o foco, porque é uma câmera fixa, mas ela mostra a quantidade de tráfego que havia na região no momento em que esse avião se acidenta e cai na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste da capital paulista. É um momento de trânsito muito intenso. Ele não estava parado ainda, não havia um congestionamento, mas pelo horário, 7h10, 7h15 da manhã, é aquele horário em que o congestionamento começa a se formar de forma mais intensa. Pelas informações que nós temos até agora, e é claro que os trabalhos ainda são feitos no local, mas as duas vítimas fatais são as vítimas que estavam dentro do avião acidentado. Algumas pessoas, 7 no número do Corpo de Bombeiros, ficaram feridas em terra. Pelo menos até agora, nenhuma delas com gravidade na informação oficial. Ana Paula Rodrigues, poderia ter sido muito pior, até porque a traseira de um ônibus foi atingida pelo acidente e aparentemente esse ônibus ou estava vazio ou tinha poucos ocupantes, porque você imagina o que poderia provocar um impacto de ou parte da fuselagem do avião ou mesmo o incêndio que foi provocado pela explosão num ônibus lotado em São Paulo. Não, nem fala, assim, quando a gente vê esse tipo de acidente e a gente vê o número de vítimas, realmente a gente percebe que em alguns casos foi sorte, mas sorte teria sido mesmo se ele não tivesse caído, né? Mas olha, você falou de pessoas que não ficaram feridas com gravidade e é essa informação que a gente tem, né? São 7 feridos, temos as 2 mortes confirmadas, muito possivelmente piloto e copiloto, porque eram as únicas pessoas dentro da aeronave e mais 7 pessoas em solo. Uma dessas vítimas era uma senhora, uma mulher que estava dentro desse ônibus da Santa Brígida, que fazia o trajeto terminal Pirituba até a região central aí da cidade. Uma senhora que estava dentro do ônibus e na freada, no impacto da batida, ela acabou caindo e se machucou. Um
outro foi um piloto de uma moto que foi atingido por uma placa de trânsito que foi arremessada, né? Então, o avião caiu, uma peça se soltou, bateu na placa, a placa foi arremessada, atingiu esse motociclista. Mas até o que a gente sabe agora, são 6 feridos, aliás, uma atualização que chegou aqui pra gente. Teve mais gente que foi atingida porque passou mal, entrou em crise nervosa depois de ver esse acidente, mas ferido fisicamente temos 6 nesse acidente. Até agora, sem informação de nenhum ferido grave nessa ocorrência. Bem, a gente está em contato ao vivo aqui no Jornal Gente com o Lito Souza, especialista em aviação brasileiro, mecânico, piloto e que deve estar acompanhando também com muita atenção, como todos nós, esse acidente aéreo que aconteceu na zona oeste de São Paulo. Lito, como pessoa que conhece o setor, o que te chamou a atenção nesse acidente acontecido nessa manhã? Muito obrigada por falar ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Lito. Bom dia. Quer dizer, não podemos falar bom dia porque já acordar assim, né, com uma notícia não muito agradável logo cedo. Ainda é muito cedo para a gente definir, não é? Assim que eu fiquei sabendo do acidente, eu fui buscar alguns dados de que avião que era, né, que é um King Air F-90, e eu também busquei dados de transmissão de altitude e velocidade desse avião. E o que eu percebi foi que ele não ganhou muita altura logo após a decolagem. Então, esse é um fator que me chamou a atenção, assim. Obviamente, ainda é muito cedo para a gente definir alguma coisa, né? A investigação nem chegou ainda perto do avião, mas esse tipo de detalhe, assim, de não ganhar altitude logo após a decolagem, pode significar algum problema de motor, alguma coisa assim. Estamos conversando com o Lito Souza, especialista em aviação. Nós falávamos há pouco aqui a respeito da possibilidade do piloto ter encontrado um local onde não há construções, onde não há muitas árvores, onde não há também uma quantidade grande de viação elétrica para tentar colocar a aeronave no solo. Provavelmente foi isso que aconteceu. Essa é uma linha que deve ser levada em consideração a partir das características e dos elementos que temos até agora, Lito? Sim, essa é uma possibilidade. Nós não sabemos se aconteceu isso, mas é uma possibilidade. Como ele ia fazer um voo longo, né, de São Paulo até Porto Alegre, essa é a rota que está indicada que eles fariam, então ele estava razoavelmente pesado. Tinha mais combustível do que... tinha combustível suficiente para fazer essa etapa. Então, com o avião mais pesado e ele sem condições de ganhar altura, é viável que o piloto tenha procurado algum local para fazer um pouso fora do aeródromo. Então, essa possibilidade é viável, sim. Lito, rapidamente, prazer tê-lo com você, conosco aqui no Jornal Gente, ter você aqui. Lito, você conhece bem o King Air. Eu e o Cláudio falávamos agora há pouco sobre características desse avião e a Ana Paula Rodrigues falava sobre manutenção preventiva. Nesses primeiros momentos, o que você pode dizer sobre a tecnologia desse avião e esse acidente que nós estamos testemunhando? Não, o avião, o King Air em si, ele é um avião excelente, assim, ele é um avião muito utilizado, né, no transporte executivo. Ele tem uma linha bastante grande, assim, do mesmo modelo, ele tem tamanhos diferentes, mas ele é um avião seguro, ele tem motores muito confiáveis, né, que são turbinas PT6. Então, assim, não, em relação ao avião, não tem nada que desabone o voo, né? Enfim, a segurança do voo. Em relação à manutenção, nós não sabemos exatamente, né? Então, esse tipo de detalhe é o que é feito pela investigação, analisar as cadernetas de voo do avião, as cadernetas de manutenção, verificar as últimas revisões. E neste momento, assim, é muito importante deixar claro que, como acabou de acontecer, existem diversos fatores que podem levar a um acidente. Por exemplo, vai ser investigado o combustível
que está a bordo, se existe contaminação, se não existe. Então, existe uma infinidade de fatores que poderiam levar ao acidente e que, neste momento, é muito cedo ainda para a gente especular sobre. Lito, bom dia. Eu queria saber o seguinte, você como especialista, porque não deixa de ser intrigante, né? A gente sabe da reputação do fabricante, esse avião é um avião muito cobiçado, esse modelo especificamente, né, no mercado. Mas é um avião de 1981, esse avião que caiu, foi fabricado em 1981. São 43 anos de luta, né? Esse tanto tempo de voo não coloca qualquer avião, digamos assim, numa zona ali de cuidados especiais, ou de atenções especiais, ou de revisões mais frequentes, alguma coisa assim? Sim, conforme o avião vai envelhecendo em sua data de nascimento, as manutenções passam a ser mais frequentes, ou eu diria mais pesadas, são manutenções mais pesadas. Mas uma vez que elas sejam executadas da maneira apropriada, a idade de nascimento do avião não interfere muito na operação segura dele. E ao longo desse tempo em que o avião foi fabricado, ele vai sofrendo atualizações também. Um exemplo que eu dou é que eu aqui da minha casa, eu consegui acessar dados que este avião estava transmitindo remotamente, de dados de velocidade, de altitude, da hora da decolagem. E esse sistema, que se chama ADS-B, que é o sistema que existe hoje e que todo mundo consegue rastrear um voo usando o seu telefone celular, esse sistema não existia na data de fabricação desse avião. Então, esse avião sofreu atualizações conforme o tempo vai passando. Então, a data de fabricação do avião nunca é um fator determinante para indicar se ele está seguro ou não para o voo. A única coisa que define isso é se as manutenções foram feitas em dia ou se não houve algum fator externo que tenha causado o acidente. Lito, você como piloto, no momento de grande tensão, no momento em que o avião não responde, enfim, que há um problema, o piloto pode ter ali alguma capacidade de definir para onde ele vai? Porque a gente fica imaginando se o piloto tentou achar um lugar que fosse mais seguro para tentar esse pouso, que infelizmente não teve sucesso. Existe essa possibilidade de ação do piloto nesses momentos de tamanha tensão? Sim, existe. Na verdade, assim, antes de cada decolagem, é efetuado um briefing. Eu não sei ainda se esse avião estava com 2 ou com um piloto apenas, porque esse avião pode voar com apenas um piloto. Mas existe um briefing, se é um piloto apenas, existe um briefing mental em que você, antes da decolagem, você define as coisas que você vai tomar como ação em caso de problema. Em todo voo antes de decolar é feito isso, é feito esse briefing mental. Assim, se ocorrer um problema até eu atingir a velocidade de decolagem, o que eu vou fazer? Se ocorrer um problema antes de eu atingir 500 pés de altura, o que eu vou fazer? Então, um piloto bem preparado, ele tem isso embutido em si mesmo, na hora da decolagem, do que ele pode fazer. Então, quando acontece o evento imprevisível, ele pelo menos está preparado para tomar aquela ação. Então, um conhecimento bom da área em que fica o aeródromo é interessante. Normalmente existem cartas que mostram locais possíveis de pouso fora do aeródromo. Então, um piloto que é bem informado, ele vai ter ciência de qual seria a melhor opção e ele tentaria essa em um caso de tensão. É importante ressaltar que um treinamento assim de piloto, ele sempre ele tem que executar o que ele foi treinado para fazer. Ele tem que saber assim, olha, aconteceu isso, eu vou fazer isso e tudo mais. Então isso torna a sobrevivência, né, mais palpável em caso de um imprevisto, como uma pane ou alguma coisa assim.
Lito, você como piloto poderia nos explicar uma coisa que por acaso, assim, coincidência, eu vi ontem à noite, naqueles vídeos curtos do YouTube, né, os shorts, era um comandante mostrando um gesto que é comum a todos os comandantes de grandes aeronaves. Eu acho que é somente um caso de grandes aeronaves, não sei, aí você poderia nos explicar. É que quando o avião atinge uma determinada velocidade na decolagem, o piloto tira as mãos do manche e coloca sobre a perna, assim. E é um gesto para que, se acontecer qualquer coisa diferente, porque assim, é uma velocidade que não dá mais para abortar a decolagem, né? Então ela tem que seguir. E aí o piloto tira as mãos do manche e coloca sobre a perna, esperando que deixando que a própria aeronave se encarregue do restante. Tem até eu não consegui perceber, mas tem até um código, uma sigla para esse gesto, para este momento. Não é uma atitude que agrava a insegurança, muito pelo contrário, é uma atitude que garante a segurança da decolagem, é isso mesmo? Sim, eu não sei exatamente qual o vídeo que você viu, qual o piloto que estava sendo filmado do avião grande. O que ocorre é o seguinte, durante a corrida de decolagem é comum que uma mão fique no manche e a outra mão fique nas manetes de potência, para garantir que alguma falha no computador pudesse fazer com que a potência fosse reduzida. A partir do momento em que se atinge determinada velocidade, que é chamada de V1, a mão pode ser removida das manetes de potência e ele passa a mão para o manche, porque logo em seguida dessa velocidade V1, que é a velocidade em que ele ainda poderia abortar uma decolagem no solo, passou dessa velocidade, logo em seguida vem a velocidade que se chama VR, que é o momento em que o nariz do avião levanta para sair do chão. Então, a VR é feita com as duas mãos no manche, é por isso que ele tira uma mão do acelerador, logo após a V1, e vem para o manche. E aí ele tira o avião do chão, porque aí a potência já está suficiente, já está tudo certo. Então, é apenas um procedimento de segurança, porque muito remotamente no passado aconteceram acidentes por fato da manete se deslocar inadvertidamente e não tinha uma mão ali para segurar. E aí isso passou a virar um procedimento em voos. Essa é a razão. Mas de nenhuma maneira isso afeta a segurança do voo. É apenas um procedimento. Bem, deixa eu agradecer ao Lito Souza, especialista em aviação, falando ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Obrigada, Lito. Obrigado para vocês e bom dia. Obrigada. Vamos voltar ao local do acidente, a reportagem da Rádio Bandeirantes, da Band News TV, Maju Arruda Leite. Oi, Pedro. Voltamos ao vivo a falar aqui a poucos metros de onde essa aeronave caiu, aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. E há pouco o capitão do Corpo de Bombeiros, o capitão Melo, deu mais detalhes sobre as vítimas. São 2 corpos carbonizados encontrados dentro dessa aeronave, do motorista, do piloto e também de um passageiro. E ao todo foram 6 vítimas leves que sofreram ferimentos. 5 pessoas estavam dentro do ônibus. Esse ônibus não foi atingido pela aeronave, mas os destroços dessa aeronave atingiram esse avião, começou ali um incêndio, mas as pessoas conseguiram sair do interior desse ônibus sem ter ali ferimentos mais graves. Então foram apenas ferimentos leves dessas 5 pessoas que estavam dentro desse ônibus. E um motociclista também foi atingido por um dos destroços dessa aeronave e todos foram socorridos para um hospital público aqui mais próximo da região. O que o capitão Melo do Corpo de Bombeiros também atualizou é que agora o local segue preservado, claro, mas preservado por técnicos do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Eles precisam chegar aqui no local, analisar o local, para aí sim começar a investigação para entender o que de fato causou esse acidente. Então, esse trabalho do CENIPA costuma levar horas, né, até pegar ali todos os detalhes. Em um primeiro momento, eles conseguem fazer um relatório em 30 dias, um relatório preliminar, mas geralmente nessas investigações, cobrir o caso da aeronave em Vinhedo, que caiu com cerca de 62 passageiros, o relatório com as conclusões do que realmente aconteceu fica pronto
em um ano. Então, o que a gente tem de informação neste momento é que os técnicos do CENIPA daqui a pouco vão chegar aqui para começar esse trabalho de investigação para entender o que de fato causou a queda dessa aeronave de pequeno porte. Como a gente sabe, saiu do aeroporto do Campo de Marte, na Zona Norte, por volta das 7h15 da manhã. Às 7h20 da manhã, o Corpo de Bombeiros recebeu o primeiro chamado, já chegou por aqui por volta das 7h24 da manhã, já com o fogo, a aeronave ao chão, enfim, toda com atendimento a ser feito. Mas as últimas informações que nós temos atualizadas é que são 6 vítimas em solo, mas sem vítimas com ferimentos leves, sem mais ferimentos graves. Volto com vocês. Obrigada, Maju Arruda Leite, falando ao vivo, ali perto do local desse acidente. É claro que a área agora é protegida pelo Corpo de Bombeiros até para a ação dos peritos da Força Aérea Brasileira. A Maju citou o que disse o Coronel Melo, do Corpo de Bombeiros, o Capitão Melo, do Corpo de Bombeiros. A gente tem aqui a declaração dele para você acompanhar conosco no Jornal Gente. Não foram atingidas pelo incêndio. No momento da colisão, todas as pessoas conseguiram descer do ônibus. Então, os ferimentos que elas tiveram foram contusões por conta do impacto. São 5 vítimas que foram socorridas que estavam dentro do ônibus. Nós temos uma 6ª vítima, que era um motociclista, que ele estava passando pelo local e ele se assustou e caiu com a motocicleta. Ele sofreu uma contusão no ombro, foi socorrido também pelo Corpo de Bombeiros, sem maior gravidade. Então, temos o total de 2 vítimas que estavam na aeronave e estão em óbito e 6 vítimas leves. O Capitão Melo, do Corpo de Bombeiros, que está no local do acidente, conversou agora há pouco com os jornalistas. Ana Paula Rodrigues com mais informação, né, Ana? Um ouvinte que a gente colocou no ar agora há pouco, Thaís, comentou que teve a impressão de que a aeronave desceu e caiu muito rapidamente, né? Caiu de barriga e estava soltando alguma coisa, a impressão de que estava vazando combustível ou algo do tipo. E tem algumas aeronaves que têm capacidade de despejar combustível para fazer um pouso de emergência, né? E aí eu estava conversando aqui com um perito em voos, em acidentes aéreos, e ele estava me esclarecendo que isso de fato existe, mas não para esse modelo. Aviões pequenos não têm esse dispositivo. Isso é um dispositivo mais em Boeing, em Airbus, em aviões grandões mesmo, aqueles que têm capacidade de transportar um número alto de passageiros, que fazem grandes percursos, voam por cima do mar, por exemplo. Esses aviões têm um dispositivo e aí, no caso de você ter que fazer um pouso de emergência e não dá para ficar sobrevoando para queimar combustível, ele consegue despejar ali o querosene e aí desce sem o risco ou com risco reduzido de explosão. Esse King Air não tem essa capacidade e, inclusive, ele fala, acho muito difícil alguém ter condição de enxergar isso na velocidade que a aeronave aconteceu. Então, caiu, aliás, né? Perdão. Então, o mais provável é que a aeronave tenha caído e pode até ter espirrado, ter voado combustível para outras áreas e aí atingiu o ônibus, atingiu a moto, atingiu a calçada da Marquês de São Vicente, que a gente vê que virou um grande fogaréu, né? Uma reta, parece uma régua de labaredas logo depois da queda desse avião. Até porque na descrição dos nossos ouvintes, não é, Ana? O avião, ele vem em queda muito rapidamente, atinge o solo, depois ainda percorre alguns bons metros, arrastando a fuselagem ali na pista da Marquês de São Vicente, antes de que essa explosão acontecesse. Né? Exatamente. Então, por isso que ele acredita nessa possibilidade de que não tenha havido um vazamento ou despejo, é certeza que a gente sabe que não aconteceu. E que a aeronave estava com bastante combustível também. Essa outra informação é a mais possível diante da violência e de como o fogo se espalhou ali pela Marquês de São Vicente. Nós estamos numa cobertura especial aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, falando sobre um avião que caiu hoje cedo em São Paulo, na Marquês de São Vicente. Mais um chamado do local do acidente com a repórter Maju Arruda Leite. Oi, Pedro. Voltamos a falar ao vivo aqui direto, próximo da onde essa aeronave caiu. E ao meu lado, o Adriano Molina. Ele que viu desde o momento em que essa aeronave começou a cair aqui na Avenida Marquês de São Vicente, né? Conta pra gente o que você viu, como foi esse momento. Então, eu estava no farol ali parado de moto, praticamente ele estava a 10 metros da gente.
Então ele veio perdendo a altitude, eu acho que devido ao piloto ver que é uma área ampla aqui, né, que ele falou, vou tentar, acho que fazer um pouso de emergência, com certeza foi isso. O primeiro impacto dele foi aqui, entre os coqueiros e uma placa de sinalização, que ele já deixou uma parte da aeronave ali. Ele deu a primeira quicada, já despejou horrores de combustível. A segunda quicada foi mais para frente ali, devido aí arrancou outra placa de sinalização, uma parte da asa voou o mato aqui, né, já em chamas. Aí eu encostei a moto ali, saí correndo aqui, mas o cheiro de combustível estava muito forte, acabou atrapalhando um pouco a vista. A gente chegou até o próximo na hora do impacto. Infelizmente, um ônibus parado no ponto, despejando os passageiros, e estava lotado o ônibus, que é um horário de pico, né? Muita gente vem do bairro para o centro. Então, o fluxo diário de carro aqui é muito grande, ainda mais sexta-feira. Infelizmente, o ônibus parado, ele acabou colidindo na traseira, foi a hora que deu a maior explosão. Então... E segundo as informações do Corpo de Bombeiros, dentro do ônibus não teve nenhuma vítima, saíram 5 pessoas com ferimentos leves. Você chegou a ver como foi essas pessoas, como elas saíram desse ônibus? Muita gente saiu desesperada, né? As pessoas que na realidade que sofreu a queimadura, né? Então saiu demorou um pouco mais para sair, mas graças a Deus conseguiram sair porque muita gente puxaram eles para fora, né? Aí o piloto, o motorista do ônibus, estava muita gente desesperada e infelizmente, graças a Deus, o óbito que veio aí dos pilotos, né, piloto e mais quem estava com ele, e mais um motoqueiro que está em estado grave, né, por causa da fuselagem que pegou ele aqui, que ele veio de lá da ponte para cá. Quando ela deu a primeira quicada, aí a fuselagem pegou, acho que bateu na cabeça dele, infelizmente ele teve um traumatismo. Adriano Molina, muito obrigada então pelas informações, e aos poucos a gente vai ouvindo então os depoimentos das testemunhas que estavam por aqui, juntando com as informações do Corpo de Bombeiros que segue no trabalho aqui no local. Há pouco a gente viu uma viatura da Polícia Técnico-Científica chegando aqui no local do acidente, como eu disse, para entender tudo o que aconteceu. Os técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, vão chegar por aqui também. O local segue preservado, por aqui foi feito um isolamento de cerca de 500 metros da área. A gente consegue ver todo esse isolamento aqui, ó, próximo a essa praça da onde a gente fala ao vivo, porque foi nesse momento, foi por aqui que o avião começou a cair, como a gente ouviu agora da testemunha do Adriano Molina. Então os trabalhos por aqui continuam e qualquer nova informação a gente volta ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes e também no Band News TV. Ju, só para perguntar aqui uma coisa para você. No local onde você está, com autoridades presentes, ainda não houve a informação oficial dos nomes das 2 pessoas que morreram, que estavam a bordo desse avião que caiu na Avenida Marquês de São Vicente, Maju? Por enquanto não, Thaís. Ainda nenhuma informação da identificação dessas vítimas. A gente sabe que nesses momentos o primeiro contato que precisa ser feito é com os familiares. Então, nesse momento ainda a gente só tem as informações do número, né, de vítimas com ferimentos leves, aqueles que estavam dentro do ônibus, e também do motociclista que também foi encaminhado, atingido por um dos destroços, e os 2 corpos carbonizados que estavam dentro da aeronave, um piloto e um passageiro. Obrigado, Amaju Arruda Leite. O governador do estado de São Paulo acaba de divulgar um posicionamento a respeito do acidente. Ana Paula Rodrigues. Exatamente, está na tela aqui da Band News TV, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, a mensagem é a seguinte: infelizmente começamos o dia com esse trágico acidente aéreo na capital paulista, com as mortes confirmadas do piloto e do copiloto da aeronave. 2 pessoas que estavam em solo se feriram e foram encaminhadas para a UPA Vergueiro. Importante falar que a gente tem mais vítimas desse acidente. Essa informação do governador Tarcísio de Freitas certamente saiu antes, né, da confirmação de outras pessoas feridas. O governador segue. Vale destacar a atuação rápida do Corpo de Bombeiros, que em poucos minutos apagou as chamas do acidente, evitando que a tragédia fosse ainda maior. Meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas. Tarcísio Gomes de Freitas, pelas redes sociais. Prefeito de São Paulo já se manifestou também a respeito do acidente mais cedo, né? Ricardo Nunes também lamentou, como todos, essa ocorrência. O capitão Melo volta a falar no local. Vamos acompanhar a coletiva ao vivo. Essa informação está meio desencontrada. Num evento de grande magnitude como esse, realmente as informações elas vão chegando aos poucos, mas já está determinado há algum tempo. São 2 vítimas fatais que ocupavam a aeronave e 6 vítimas que 5 delas estavam no interior do ônibus e elas conseguiram descer antes do início das chamas,
E uma sexta vítima que era um motociclista que estava conduzindo o veículo. No momento da queda da aeronave, ele se assustou com a ocorrência e caiu. E ele, no caso, sofreu uma contusão no ombro. Então, as 6 vítimas, que excluindo as 2 da aeronave, elas não estão com maior gravidade, não há risco à vida. Elas sofreram contusões e foram socorridas aos hospitais da região. Capitão, fala um pouquinho sobre, agora que é ao vivo no Bora Brasil, sobre o trabalho. O que está sendo realizado ali nesse momento? Nesse momento, o Corpo de Bombeiros já deixou o local em segurança, então não há risco de reignição das chamas. E o trabalho agora está sendo feito pelo CENIPA. É um trabalho de levantamento de informações para fins de perícia, eles são os especialistas. E então os corpos já foram retirados dos destroços da aeronave, já estão apartados. E o CENIPA está realizando o trabalho de investigação nesse momento. Capitão, falando sobre, a gente pode dizer a dinâmica, o que teria acontecido, pelas inclusive falas das testemunhas que viram o momento da queda? O que temos de fato e de concreto, a aeronave ela decolou do aeroporto de Campo de Marte, na cidade de São Paulo. O Corpo de Bombeiros ele foi acionado por volta das 7 horas e 25 minutos para a ocorrência. E a primeira equipe do Corpo de Bombeiros que chegou ao local já se deparou com a aeronave e o ônibus em chamas. Então, um incêndio muito agressivo, foi feito o combate às chamas e já foram identificados 2 corpos na aeronave quando as chamas foram extintas. E no interior do ônibus não tinha ninguém, porque as pessoas desceram antes de iniciar o incêndio. Agora, quanto às causas da queda da aeronave, realmente tem que aguardar o trabalho de investigação do CENIPA. Eram 2 pessoas mesmo dentro da aeronave? Dois ocupantes da aeronave. Não há identidade deles ainda. Estavam na parte da frente da aeronave? Um corpo foi encontrado na parte da frente e outro na parte de trás da aeronave. Então, logo depois do acidente, que os destroços atingiram o ônibus e o motociclista. Foi isso exatamente o que aconteceu? O avião caiu e os destroços atingiram o ônibus e o motociclista? Não há informações que alguns destroços tenham atingido um motociclista. A informação que chegou é que ele caiu pelo susto, né, quando ouviu o barulho da aeronave. E quanto à colisão da aeronave no ônibus, nós não temos maiores detalhes. Então, realmente tem que aguardar o trabalho de perícia no local para determinar se foi uma parte da aeronave, se foi a aeronave inteira que colidiu contra o ônibus. O CENIPA já trabalha no local, capitão? O CENIPA já está no local há algum tempo, realizando o trabalho de investigação deles. Capitão, logo depois do acidente, a gente chegou aqui e ouvia muitas explosões ainda, pequenas explosões. Isso se dá por conta do combustível que ainda tinha na aeronave? Sim, pode ser por diversas causas. De repente, algum aparelho eletrônico que esteja no local pode estourar. Não, teria que ter visualizado a explosão para determinar qual que era a causa dela. Quais são os próximos procedimentos agora? Então, agora está sendo realizado o trabalho de investigação. É o CENIPA que vai liberar esse local para restaurar a normalidade. Então, o CENIPA, encerrando o seu trabalho, será feita a retirada dos corpos, a remoção, e bem como a retirada dos destroços da aeronave para liberar a via pública. Acredita que pode ser liberado hoje ainda, capitão? Eu não tenho essa informação, teria que confirmar com o CENIPA ainda. Capitão, a gente está ao vivo. Cíntia, Patrícia, então Ronaldo de Mello, capitão dos bombeiros, atualizando a situação e confirma 2 mortos. Estamos aí acompanhando a entrevista coletiva do capitão Mello, do Corpo de Bombeiros, que está no local do acidente, falando sobre o trabalho dos bombeiros, também dos outros órgãos ligados à investigação já do acidente. A Avenida Marquês de São Vicente está interditada, não há previsão de liberação, é uma avenida importante de São Paulo, alternativa para quem quer fugir do congestionamento da Marginal do Tietê, fica na zona oeste da cidade de São Paulo, tem uma ligação extensa entre equipamentos de grande circulação da cidade, como, por exemplo, o Fórum Criminal da Barra Funda e também o Fórum Trabalhista. As pessoas que se deslocam por esse ponto de São Paulo hoje encontram, claro, mais dificuldade no trânsito. As informações trazidas pelo capitão Mello do Corpo de Bombeiros dão conta de que nós tivemos 2 mortes na queda dessa aeronave. O passageiro e o piloto, e mais 6 pessoas que ficaram levemente feridas. Muitas delas estavam dentro de um ônibus que foi atingido pela aeronave, que acabou colidindo com o solo, explodindo, gerando uma nuvem de fumaça e também, claro, muita tensão.
E a aeronave também acabou atingindo o motociclista, né, que com susto ali caiu da motocicleta, mas também foi atendido no local, encaminhado para um hospital e passa bem. O Corpo de Bombeiros agora passa a ocorrência para perícia, já num outro cenário da Avenida Marquês de São Vicente, sem a presença de fogo e com as autoridades ligadas ao acidente aéreo, já começando o trabalho da perícia. Tá?